Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me agora da divina vontade para a minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vamos então às pastilhas do estudo 56 da Escola da Divina Vontade, Vida Íntima de Nosso Senhor, primeira parte. Então, aí no início a gente contempla, né, a cena em que Jesus chegando, né, a Nazaré, né, e vendo o povo, ele reza, né, por aquelas pessoas. E ele reza por aquelas pessoas, né, e já começa a oferecer já a Deus, né, orações, pedindo já pelo povo nazareno, né, que eles pudessem experimentar uma alegria espiritual, assim, sabe, que ele não passa despercebido, né, aquela presença de Deus ali no meio deles, mas que ele já sinta no coração deles o efeito da presença de Jesus, né, que está passando ali, que ele já receba essa alegria espiritual no coração deles, mesmo que eles não compreendam de onde vem, mas que essa alegria possa ajudá-los, né, a tirar a tristeza do coração deles,
as trevas que estão no corações deles, também impelir eles, ser como convites, né? Para a pessoa sentir assim um desejo de se entregar a Deus, um desejo de conhecer a Deus, um desejo de viver os mandamentos, sentir assim, sabe, uma alegria espiritual mesmo, um impulso para o bem, para o bem. E que mesmo que fosse momentâneo, mas naquele tempo eles não pecariam, né? Não ficariam na sua escuridão, né? Mas seria um momento de luz e já valeria a pena por eles, né? Não ter sido em vão, né? Mas que todos possam ser tocados. Ninguém falar que não recebeu essa visita de Jesus, que não queria só fazer uma visita física no local, mas ele estava indo ali para chegar às almas, né? Então que as almas pudessem receber nelas, dentro delas, essa visita, no coração delas, do mesmo modo que Jesus está passando por aquela rua, que ele pudesse naquele momento passar pelos corações, né? Que recebesse pela graça aquela presença ali de Deus. Isso é muito incrível. Essa oração e o Pai concedeu, fazendo com que todos experimentassem, né? Essa alegria. E aí com Jesus a gente aprende também como que é a oração na divina vontade, né? Porque é aquilo, né? A gente vive, né, desejando a alegria, as luzes para todos, né? Que aquilo que o Senhor nos permite experimentar, né? Nós desejamos que todos também experimentem. Então, com Jesus a gente aprende a rezar. A gente vê que ele fez uma oração da vida. É um acontecimento e aquele acontecimento ele pediu que todos, né? Que recebeu em nome de todos, pediu em nome de todos, que todos pudessem sentir a alegria da visita de Jesus. Então, a gente aprende com Jesus essa simplicidade da oração, que a oração é vida. Então a gente precisa rezar com a vida. É isso que eu entendi, né? Que aquilo que nos acontece é a oração que Deus quer de nós. A gente vive uma situação e a gente deseja que todos amem. Sabe quando vem assim, de repente, uma alegria espiritual que a gente experimenta? E a gente sente, nossa, eu desejo que todos te amem desse mesmo modo, do mesmo modo que eu leio essas palavras e sinto alegria por lê-las. Eu desejo que todos também sintam alegria por ti. Visita os corações. A gente, na hora, pede que Jesus vá em todos os corações. Então, porque na divina vontade a gente não reza pensando em nós, né? Que antes a gente rezava só pensando em nós, né? Pensando só nas nossas coisinhas, pensando só naquilo que é bom para nós, sem pensar na humanidade toda, no que todos precisavam, né? Sem querer aquele bem para todo mundo, pensar de forma universal, né? E quando rezamos na divina vontade, rezamos como Jesus, querendo que todos experimentem a alegria, né? Querendo reparar em nome de todos. E a reparação é a divina vontade que traz. Ela que vai te impelir a rezar. E você vai rezar com aquela experiência que ele te proporcionar. Era assim com Jesus. As orações que Jesus fazia eram em torno do que ia acontecendo. Então a gente também, né? E nós devemos ter essa ousadia, não ter medo, porque se tudo você clama a Deus, se tudo você olha para Deus, é sinal de que você reconhece que o bem só vem dele. E quando você pede coisas que é luzes, que é graças, que é coisa para a alma, você está fazendo oração que agrada a Deus, porque você quer que as pessoas conheçam a vontade dele, você quer que Deus seja amado nos corações, você deseja que os corações saiam da escuridão, né? Então não são orações egoístas, não são orações que vão ser contrárias a Deus, ao contrário, você deseja mais Deus para as pessoas, deseja mais a visita de Deus na vida das pessoas. Aí quando eu estava ouvindo também sobre isso, né, que Jesus passando em Nazaré e as pessoas sentiam, né, é o orvalho benéfico, né, sentia a presença dele, aí fico pensando no que a palavra dele faz, porque a palavra de Jesus fala que cria em nós o que ela é, né, então a presença de Jesus criava nos corações das pessoas o efeito dessa presença. Então a palavra de Jesus cria em nós o efeito dela. Não é assim? A palavra de Jesus nos provoca, a palavra de Jesus nos impele, a palavra de Jesus produz muita coisa dentro de nós. É só a gente reparar. Mesmo se nos perturbar, é uma coisa boa. Às vezes a palavra do Senhor é tão poderosa que nos incomoda, né? Porque incomoda de uma situação que não está boa em nós. E aquilo nos impele a tomar uma atitude diferente. Aquilo nos move. Ô filho, ou você ama ou você não ama, né? Ou você age ou você não age. Você muda ou você não muda. Então ela nos provoca, ela nos tira do nosso conforto. Esse tirar do nosso conforto é que produz essa perturbação.
Porque a gente acha que estava em paz enquanto estava confortável, nosso egoísmo, né? E quando essa palavra nos tira desse conforto e denuncia nossas atitudes, a gente sente uma perturbação por ter sido incomodado, mas a gente não estava realmente no lugar que Deus queria, né? Nós estávamos ali na lama, descansando na lama. E o Senhor não quer isso para nós. Então, a palavra de Jesus é igual essa visita de Jesus em Nazaré. Essa palavra passa por nós constantemente. Jesus está passando. Jesus está passando constantemente por nós. Ele está no meio de nós, né? Ele está no meio de nós. Então, quando a palavra chega até nós, ela também tem esse efeito de produzir em nós muitas coisas, né? Alegria, uma alegria que a gente não, que palavra nenhuma humana pode trazer, né? Um gozo espiritual, uma alegria, uma paz, mas também às vezes, né, pode também ser diferente e depende de quem acolhe, né? Para uns pode provocar amor, alegria, né? Para outros, né? A pessoa, porque ela já está endurecida e dentro dela tem uma rebeldia com a palavra de Deus. Então, quando ela ouve a palavra de Deus, ela fica com raiva. Ela não gosta, ela não quer ouvir, ela quer tampar os ouvidos, ela quer fugir, né? Alguns fogem, alguns querem fugir. Mas todos são tocados, né? Todos precisam ser tocados, né? A palavra de Deus só vai nos fazer bem. Só vai nos curar, só vai nos transformar por graça o que Deus é por natureza, porque é isso que Ele quer, nos transformar pela graça, nos fazer semelhantes a Ele, é fazer ser por graça o que Ele é por natureza. E é a palavra dele que vai fazer isso, nos tornar por graça o que Ele é por natureza. Então a palavra é que tudo faz, né? Que tudo mantém. E é a única coisa que pode nos regenerar, mas precisa ser atendida. E quando Jesus nos convida, às vezes ele nos permite sentir uma alegria espiritual para convidar a pessoa a se aproximar mais. Mas ele não quer a pessoa 100% presa ou sensível, entendeu? Ele às vezes permite uma situação assim, pensa assim na pessoa que está conhecendo a Deus ainda, ela não tem ainda um conhecimento, uma vivência, uma espiritualidade, né? Ela está começando, aí Deus vai lá e permite ela de repente estar no grupo de oração e ser tocada pela pregação, muito mesmo, e sentir uma alegria muito grande, chorar, e, sim, e ter um repouso no Espírito Santo. Então, os seus, são graças que vêm da oração de Jesus, porque essa oração de Jesus não acabou ali em Nazaré. Essa palavra, essa oração é eterna, porque é a tua divina vontade, então se repete constantemente, e nós vivemos sob os efeitos dessa palavra. Então, aquilo que Jesus rezou lá na vida íntima que a gente vê um ato, parece que é passado, mas não é. É presente, é sempre vivo. Então, continua acontecendo isso. Então, Jesus faz isso, né? Impele, toca as pessoas constantemente. É como se mandasse flechadas, né? Para provocar amor no coração, para acender um fogo de amor nos corações. Então, ele permite a pessoa ser tocada, permite a pessoa fazer uma experiência, né, profunda, mas não é para ela ficar presa no sentimento, é para aquilo provocar ela uma mudança, é aquilo provocar que ela tenha uma fome, uma sede da palavra, porque ele fala: buscai e achareis, batei e vos será aberto, né? Que todo aquele que pede recebe, quem busca encontra. Então ele faz isso para impelir a pessoa a ir até ele, para impelir a pessoa a buscar. É um convite que Jesus bate à porta dos corações. Então, quando ele pediu isso para o Pai, era um convite de amor sendo feito, era um aviso chegando aos corações, era um sinal que ele estava dando da presença dele, né? Então, por isso que as pessoas são tocadas profundamente, né? Para fazer uma experiência profunda, para que elas possam conhecer profundamente a Deus, viver uma vida nova, né? Uma vida diferente. E aí ele faz isso, o Espírito Santo age dessa forma, queima aquele coração de amor para impelir ele a ir para Deus. É o que ele fez com a gente, é o que ele faz, né? Não é assim? A gente ouviu falar livro do céu. Quando eu ouvi e li e escutei um vídeo de 2 horas de Nossa Senhora, né? Convidando para viver na divina vontade, o meu coração queimava. Então aquela palavra eu não estava só ouvindo, ela estava produzindo em mim um amor, que é isso que Jesus faz, é uma alegria espiritual que ele infunde na alma para convidar ela a ir para aquele caminho, né? Então, naquele momento ali, aquela palavra queimava o meu coração explodia de um amor, de uma felicidade que eu não sei explicar.
uma emoção muito grande, uma alegria muito grande espiritual, um gozo espiritual muito grande, profundo, porque toca a alma, não é no corpo, é na alma. E provocava, impelia e fazia eu querer mais aquilo, querer conhecer, né? Então, isso acontece de verdade, né? Então, Deus faz isso nos corações constantemente. Então, tudo é feito dessa presença de Jesus, tudo é feito das orações de Jesus. Por quê? Porque quando está chegando uma palavra que você está ouvindo de Deus, Ele está passando. Ele está passando por você. Como que Deus passa na sua vida? Por essas palavras que chegam até você. Porque às vezes a pessoa acha que Deus só passa se Ele encarnar de novo e passar humanamente, de rua em rua, né? Ou ter uma adoração e o padre passar de rua em rua com Jesus no sacramento, né? Não, ele passa constantemente, ele está no meio de nós, né? Então, e a palavra, né? Essa manifestação tão viva, porque ele é a palavra, o verbo encarnado. Então, quando chega essa palavra até nós, Jesus está te visitando. Por isso que quem rejeita a palavra rejeita Jesus. Você está rejeitando a visita dele, se não quer ouvir. Entende? É a palavra dele, né? Que está chegando, que está batendo, né? E tem o poder de produzir em você. Mas é tipo assim, tem o poder de fazer isso em todo mundo, mas tem que ter disposição da alma, né? Tem que ter um desejo. E isso não é para ficar só no sentimento. Porque senão é o que acontece, né? Ele falou que muitos seriam tocados, não, mesmo não entendendo, e depois, mesmo que depois voltasse de novo para a vida deles, né? Como era antes, né? Que aquilo esfriasse, mas valeu a pena porque chegou o convite, chegou um toque, eles foram tocados, eles foram visitados. A oração de Jesus foi atendida ou não? Foi atendida. Agora, quem vai responder a esse toque aí depende de cada ser humano que recebeu esse chamado. A disposição é da criatura, então depende de cada uma. Se aquilo ali ia fazer elas perguntarem, elas questionarem, por que é isso? Por que eu estou sentindo isso? Se isso faria com que elas, né? Entendeu? Porque às vezes assim, precisa de ter essa curiosidade com Deus, né? De procurar e buscar. Igual ele falou, buscar e você será aberto. Eu abro o mistério, eu deixo vocês encontrar eu, se vocês quiserem. Quem quiser acha Jesus facinho. Você está entendendo que quem quiser descobre? Porque não está querendo ficar escondido? Ele não quer. Por que ele não quer ficar escondido? Senão não teria esses livros. Isso mostra claramente que ele quer se dar a nós, que ele quer ser conhecido, que ele quer que nós fazemos uma experiência com ele de verdade e que conheçamos ele, que vivamos com ele. E ele não quer ficar escondido mais, né? Como se tivesse que ficar escondido antes, né? Porque o ser humano era incapaz de compreender, né, a situação que estava, né, muito tempo oculto, muito tempo restringido, esperando para poder se manifestar poderosamente, contar da sua vida íntima, né, contado do que ele viveu, né, contar da sua divina vontade. Então agora ele está aí, ele está, mas depende também da disposição da criatura, da sede. Você é uma pessoa que tem sede? Ou você é uma pessoa que perde a vontade de comer rapidinho? Se a comida não estiver na sua mão, tudo fácil você não quer. Ou você é alguém guloso, faminto que vai atrás. Então depende da sua gana por Deus também. Depende dessa ânsia por Deus. Depende do quanto você o ama, o quanto você o deseja encontrar. Depende disso. Ele não falou isso na parábola da pessoa que enche a paciência do outro lá, bater na noite na porta dele, pedindo pão, pedindo pão, pedindo pão. E não para de pedir até a pessoa se cansar dele e bater e abrir. Pois é, deixa ele cansado, vai até ele, né? Seja insistente na busca. Não faça uma vez só e pare. Não é desse jeito, né? É uma constância, né? É uma busca constante, né? É uma sede constante que tem que ser, que a alma precisa ter, entendeu? E ele quer isso. Bate na porta do meu coração. Vem porque tá cheio de graça, eu tô explodindo de amor. E eu não quero guardar para mim, é tudo para doar, é tudo para doar, é tudo para doar. Então eu quero derramar, mas tem que ter disposição para pegar. Tem que ter fome, né? Tem que ter, né, da alma. Então é muito grande o que Jesus faz. Todos nós podemos testemunhar visitas que Jesus fez em nós.
Do nada, um sentimento de uma busca, sabe? Que vem assim, meu Deus, estou muito parada na minha vida. É assim mesmo? E você sente na hora um incômodo, uma coisa, não é à toa essas coisas que acontecem, né? Várias vezes na nossa vida ele nos visita, ele nos incomoda, seja uma coisa que você ouve, uma coisa que você vive, seja um sonho, seja, eu te falo de várias formas, e é tudo visita que ele está fazendo. Então Jesus fala com todo mundo, e ele nos visita através da cruz. Todos nós somos visitados através da cruz, né? Então todos são tocados por Deus, todos são tocados por Deus. Então é muito grande esse poder dessa oração que Jesus fez, pedindo por todos, né? Então Jesus orou pelo povo e nós também podemos rezar. Nós também podemos, como Jesus, rezar pelo... Ah, Senhor, proteja esse povo brasileiro, Senhor, meu povo brasileiro nessa terra. Proteja o mundo, Senhor, proteja a cidade. Rezar em nome de todos, né? Pedir mesmo. O que que a gente pede? Ah, Senhor, dê comida para todo mundo. Ah, Senhor, dê casa boa para todo mundo. Ah, Senhor, faça com que todo mundo prospere muito. Não. A gente vai pedir coisas santas, como Jesus pediu. O que que Jesus pediu? Jesus pediu que todos recebessem a graça, né? Sentisse o amor dele no coração, um amor por Deus, um desejo de buscar mais. Fosse visitado com alegria espiritual, com luzes. Então a gente pede a mesma coisa pelos outros. Luzes, conversão, alegria espiritual, né? A verdadeira felicidade. É amor por Deus, desejo por Deus, né? É as mesmas coisas que nós pedimos, né? E para socorrer naquilo que necessitarem, humanamente aquilo que for necessário, mas o mais importante é o espiritual, né? Então é muito importante. Então esses escritos, eles são oportunidade da gente entender como viver, né? A oração na divina vontade, né? Jesus é eu ia falar marmita, né? Não. Jesus é a forma, né? Jesus é a forma para tudo, né? Você já reparou? Ele é a fonte de tudo, a oração, tudo você entende em Jesus. É interessante, porque tudo nos leva a Ele, né? Ele tem todas as respostas. É Jesus, você encontra todas as respostas, né? É como se você fosse entrar na vida de Jesus para você entender o que Ele quer de você, né? É como se entrasse numa enciclopédia, né? Gigante, encontrasse tudo, sobre tudo, tudo que você quiser saber, né? E a vida de Jesus é isso, e ele viveu isso em verdade, em fatos, né? Então você vê experiência concreta, real, né? Vivida para você entender como viver isso também na sua vida. Então, é muito grande porque essas coisas que Jesus faz nos ensina muito. Se a gente for pôr uma lupa em tudo que Jesus está fazendo, seja na voltota, seja na vida íntima, em tudo que a gente lê dele, a gente vai aprender tanta coisa, e ainda sempre vai ter mais para ver, e quando vê, vai ver mais coisas, porque é muita vida, a vida divina, ela não é uma coisa assim que você abre uma caixa e pega já o chocolate que está dentro da caixa e já entendeu tudo. Não, ela é uma coisa profunda. Quanto mais você cutuca, mais tem, entendeu? É muito farta. Uma coisa na vida divina é incrível, é como se fosse uma coisa muito farta. E quanto mais você pega, mais você acha, mais você aprende, mais você encontra. E quanto mais luz, tem mais luz, tem mais luz. E nunca acaba, né? É porque é eternidade, é imensidão, não é coisa pequena, humana, né? Uma coisa que você faz aqui, você faz assim, por exemplo, alguém te pede uma encomenda aí, você finge que você faz sabonete. Aí a pessoa te pede encomenda de sabonete. Ah, faz uns 50 sabonete aí, por favor. Então, você tem lá no seu estoque lá os 50 sabonete. Tirou ali, acabou, né? Tudo que você fez vai se esgotar quando a pessoa ir lá e pegar a encomenda. Então, dá para contar, não dá? Dá para ver, dá para contar. Quanto mais tirar, acaba. Quanto mais você vender, acaba. Esgota o seu estoque, não é? Mas não é um estoque, é um celeiro sem fim. Então, você acha e nunca acaba. É uma coisa, é uma fonte inesgotável de conhecimento e de luzes. E é incrível, né? Você pode ler daqui a 50 anos e continuar sendo uma fonte viva, como se fosse começasse naquele dia essa fonte, né? É incrível. É sempre vivo, é sempre atual, é sempre presente, é sempre eterno. Assim são as coisas de Deus, e a palavra de Deus, por mais que possa ser repetida por inúmeras pessoas, sempre alguém vai falar de um jeito diferente, sempre vai ver uma coisa
vai encontrar outra. Então, é incrível. É para nadar mesmo, por isso que é oceano. Você nunca vê o fundo, nossa, parece que nunca chega no fundo do mar, né? Então, assim, você nunca chega no fundo. E é água demais, não dá para contar, né? Não dá para secar, né? Não dá para você mesmo tirar, né? Não dá, é imenso, né? Então é incrível. E então nós somos chamados a colocar em prática todos esses conhecimentos. E aí Jesus pediu graças especiais para as pessoas daquela cidade, né? E que sentisse alegria espiritual por ele estar presente ali. Aí a gente entende o orvalho benéfico, né? Porque elas iam realmente ser tocadas naquele momento. É o Espírito Santo que faz isso. Então, olha que interessante. Jesus rezou, fez o ato, né? E Deus vai lá no coração delas, né? Distribuir. Então, é Deus que leva o orvalho benéfico. É Deus que trabalha para aquele orvalho benéfico cair naquela alma. Para aquela pessoa experimentar. Você faz um ato na divina vontade, pede perdão em nome de todos, pede amor em nome de todos, pede Deus para abençoar todos. Agora, como vai abençoar, como ele vai fazer isso é com ele. É ele que vai lá e trabalha na alma. Por isso que você fala, você é a boca dele, você fala, você faz o ato. Você fala. E aquilo vai gerar vida, mas essa vida, né? Essa ação de gerar vida é tudo tá na responsabilidade de Deus. É Deus e a alma, né? É Deus e a alma das pessoas que foram colocadas. É Deus e as criaturas. Então é Ele que vai trabalhar no individual de cada um e vai fazer com que essa vida daquela oração, daquele ato, sejam gerados nelas, dependendo da disposição de cada um. É isso que que Deus falava para Jesus. Eu vou tocar em todos, mas vai depender da disposição. E Jesus aceitava a vontade de Deus. Ele não falava, pai, não tem como forçar, pai, não tem como tirar o livre-arbítrio para forçar. Nunca, né? Nunca, né? Então ele entendia tudo, né? Que tinha que ser natural também. Por mais que a pessoa ali pode ser tocada de uma forma, nem ter tanta consciência, mas ela tem que buscar ter uma consciência, sabe? É igual quando você sente uma coisa que você não tem consciência, mas você quer entender. Aí você vai até Deus para entender o que aconteceu. Então, tem que ter essa procura, né? Tem que ter, meio que você não saiba dar nome àquilo que você está vivendo, mas tem que ter uma coisa de ir atrás, né? Tem que ter, não tira totalmente a liberdade do ser humano, não, de pôr tudo na mão, não. É igual quando a gente nos chama para viver na divina vontade. Jesus não fala assim, Aline, aquela pessoa tal, é só você procurar, vou te dar o telefone dela agora, instantâneo na sua mente, para você ir lá e digitar e chamar ela, né? Ou então, né, quando eu fiz essa experiência, né, de conhecer a divina vontade, por mais que eu senti essa alegria, depois disso, ainda continuei na mesma. Enquanto eu não me movesse para procurar mais, cutucar a internet, cutucar, digitar, procurar. Então, essa coisa da liberdade da criatura, que vai até o meio que ela tem ali, a internet, que vai digitar, que vai ter paciência para procurar. Onde? O que que é isso mesmo? Eu quero saber mais. O que que é esses 31 dias? Então, precisou ter aquilo. Por mais que é Deus que dirige tudo, você não faz nada se não for Deus. Ele que põe na sua mente, ele que te impulsiona, mas mesmo assim tem o elemento de liberdade que ele não tira da criatura. Então, estar disposta para ir lá e procurar, digitar, procurar, né, ir atrás, né? No momento suscitou dúvidas e aquilo ele deixou, ele não tirou tudo de uma vez as dúvidas, não deu todas as respostas, não disse, não é isso, isso, e jogou uma graça especial que fez eu esquecer de qualquer dúvida e tivesse tudo fácil, que não tivesse nenhuma dificuldade, não, né? Não. Foi tudo acontecendo naturalmente, né? Como é o chamado. A pessoa sente o chamado, mas ela precisa ir atrás, né? Então, aí precisou desse elemento da nossa liberdade de querer, não, eu quero entender isso, eu quero entender o que está acontecendo e pedir ajuda, nossa, me ajuda, né? Me ajuda a entender se é isso que o senhor quer. Então, tem que ter isso, sabe? E não tira isso de nós, e não faz uma violência, né? Não faz uma violência, não faz automática, Aline, vou te fazer procurar todo mundo que eu quero, não é desse jeito, eu vou fazer você ir atrás de todo mundo. E não disse isso para a Aline, ele falou, eu vou trazer, eu é que vou trazer as pessoas, eu vou convidar. Igual ele fala, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Por quê? Porque essa escolha depende da criatura, da disposição dela também ao chamado. Como ali Jesus, todo mundo foi tocado em Nazaré.
Mas quem ia se aproximar, quem ia responder a essa alegria, essa graça, ia depender de cada alma, né? Então é muito importante isso, esse elemento, né, da liberdade, de Deus não querer nada forçado, né? Tem que ser um amor sincero, tem que ser uma busca sincera, tem que a criatura se dar a sua vontade, ele não vai pegar forçadamente isso, né? Então é o que acontece. Jesus pediu graças especiais, né, para aquelas pessoas que sentissem alegria espiritual por ter ali presente ele, né? Aí a gente entende o que Jesus faz. Então, nas nossas experiências também, nos atos que Deus pede de nós, tudo o que acontece, a gente pode ofertar também, pedindo que os outros recebam também a alegria, né? Que sejam tocados, iluminados, e assim a gente, quanto mais atos, mais multiplicamos a vida divina. É muito incrível, né? Muito incrível. Então, e outra coisa, né? Um elemento muito importante que Deus falou, que aí você pode, né? Mesmo as pessoas não compreendendo essa alegria, elas receberiam, né? E mesmo assim, só de tocá-la, só de dar essa alegria, Deus já estava satisfeito, mesmo se elas não correspondessem depois, ou esquecessem e voltassem de novo para a escuridão delas, para a vida delas. Mesmo assim, Senhor, o Senhor dispôs, né, a fazer essa visita, mesmo sabendo que muitos poderiam fechar na sua cara, né? Poderiam não dar nenhum reconhecimento para ti. Mas aí ele fala, né? É o amor gratuito que Deus faz. Deus ama, doa o tempo todo sem esperar nada em troca, né? Ele é assim. Mesmo sem receber reconhecimento, ele ama, 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 e só quer doar, 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 né? Então ele também nos ensina a ser assim. Mas ele nos ensina a ser assim também. Porque se a gente falar assim, eu vou rezar só para quem é bom para mim, eu vou rezar por quem? Aí eu vou ficar, eu não vou rezar lá para Deus ajudar também o outro lado. Eu vou rezar só para o povo lá de Israel. Não vou rezar para o povo lá do outro lugar lá, né? Ai, não vou rezar para conversão, não vou rezar para o mundo todo, não. Ah, Senhor, com exceção desse, porque esse é terrorista, porque esse faz isso, porque esse faz aquilo outro, porque esse é bom e esse é mal, esse é bom e esse é mal, e separar ninguém. Então, não tem esse egoísmo na divina vontade. A gente não olha se a pessoa merece ou não. É amar gratuitamente, porque é assim que Deus é, né? E nós nos tornamos por graça o que Deus é por natureza. Então, se estamos sobre a ação da graça, amamos como Deus ama. Pensamos como Deus pensa, queremos o que Deus quer, né? Então a gente reza por todos, por todos. Então eu já falei que, né, que na divina vontade a gente faz atos universais em nome de todos. E aí tem aquele momento interessante, né, do retorno de Jesus para Nazaré, foi vendo Nossa Senhora, né? Que tinha saído, né? Que tinha saído, foi pro deserto e foi muito difícil, né? Sair da casa materna, Nossa Senhora se resignou, né? Aceitou ficar sem essa presença de Jesus. Ela nunca se separou dele, né? Mas ela aceitou ficar sem essa consolação espiritual de ter Jesus com ela, vivendo com ela, né? Por quê? Porque ela leva o propósito de Deus, né? E aí você vê o que Deus fez, né? Que ele recompensou Maria, né? Como ela foi fiel, ela foi firme, ela viu o propósito, ela se conformou à minha vontade, ela não se rebelou, ela não foi atrás de Jesus atrapalhar tudo, né? Ela esperou, né? Ela esperou nos desígnios de Deus e Deus o trouxe, né, para ela novamente. Então foi um presente que Deus deu, né? Uma recompensa pela fidelidade. E o mesmo que é para ela é para nós. A mesma coisa é para nós. Jesus faz a mesma coisa. Ele faz a mesma coisa também, né? É incrível, né? É incrível isso. Aí foi interessante, né? Foi comentado, né? Porque a Nossa Senhora ficou esperando por Jesus, né? Ficou assim, aceitando a vontade de Deus. E aí, por exemplo, se ela chorasse, ficasse muito mal com aquilo, seria pecado? Seria, não seria, né? Mas ali, naquele momento, ela viu o quê? Para onde que ela olhava? Ela olhava sempre para Deus, ela mantinha os olhos fixos em Deus, no propósito. E nesse propósito de estar fazendo a vontade de Deus é a alegria. Jesus também fala disso, né? Que ele também, por mais que ele via ingratidão humana, por mais que ele via as realidades humanas, e causava muita dor e sofrimento que era reparatório,
Ele aceitava tudo isso e tinha alegria em reparar, alegria em viver o propósito. E a consoladão, e qual que eram as duas consolações de Jesus? Era fazer aquilo porque sabia que era a vontade do Pai. Então, o plano do Pai era a sua alegria e ter Nossa Senhora que compreendia ele também. Era a sua alegria, o seu consolo, porque a Nossa Senhora era o repouso dele. Então, na nossa vida é a mesma coisa também, entendeu? Por mais que venham situações, a gente precisa ter paciência. Que uma coisa eu fiquei pensando assim, né? Às vezes também o Senhor, ele se afasta. Às vezes ele permite estados de ânimo que parece que ele se afastou. Ou permite a gente ver a nossa pequenez, o nosso nada. Deixa a gente com o nosso nada. Aparece uma fraqueza nossa. A gente não queria pecar, mas aparece a nossa fraqueza, aparece o nosso nada. E aparece também as cobranças, as pessoas, né, querendo que a gente seja perfeita para elas. E a gente vê o quanto a gente nunca vai agradar. E a gente sente aquela dor, sente aquela coisa, às vezes ele permite, mas ele quer ver também se a gente se fixa no propósito. Porque a gente passa por um momento de, sei lá, sem as luzes, de privação. E aí, se a gente fica assim, triste, chorando, às vezes você fica aborrecido pelo estado de ânimo, chateado, confuso. Mas aí, se você ficar muito chorando, amargado, você perde o raciocínio, né? De olhar para a luz, de olhar para o plano. E quando você olha para a luz e para o plano, você sente alegria. É igual quando Jesus nos chama atenção, nos corrige. Quando Jesus nos corrige, né? E fala com a gente, se a gente ficar em nós amargado, chateado, talvez assim não vai dizer que era um pecado, porque a gente sente uma dor porque não quer deixar ele chateado, mas o propósito não é a gente ficar triste na divina vontade. Não é ele olhar para nós e ver a gente sempre triste, né? O propósito é a gente ficar feliz apesar de, porque essa felicidade consciente, fruto de uma consciência de que estamos na vontade dele, de que é a vontade dele e de que se ele nos corrige é para o nosso bem. Então, quando a gente olha para o propósito, quando a gente vê o propósito, vê a cruz, né, e vê tudo o que a cruz é, né, e se fixa nisso, no propósito mesmo, né, a gente não tem motivo para ficar triste. Não tem, né? A gente está sempre assim, passa por situações, mas descansa na vontade dele. Então a vontade dele se torna o nosso descanso, né? E ele se torna o nosso descanso. Então é a mesma coisa. Eu fiquei pensando nisso nesse momento, eu fiquei pensando nisso também, que às vezes ele quer. Eu quero ver se ela vai ficar firme. Se eu chamar a atenção dela e deixar ela ser um nada, né? E usar dela como eu quiser e aparecer a miséria dela, eu quero ver se ela vai se comportar como uma filha da divina vontade, olhando para mim sempre, ou se ela vai olhar para ela, entendeu? Se ela olhar para mim, eu vou premiar, iluminando ela e explicando para ela o que eu fiz. Se ela olhar para ela mesma, ela vai perder a luz, ela vai ficar lá magra e não vai passar no teste, porque vai ficar triste e pode até desistir. Tipo assim, ele também nos testa, né? Ele nos testa constantemente para o nosso bem, para nos ensinar a ter consciência dessa vida na divina vontade e a consciência que é de olhar para o plano, né? De viver fixo no plano, que o plano seja a nossa felicidade, que olhar o propósito seja a nossa felicidade, né? Atender isso seja a nossa felicidade. Então é muito interessante. Eu peguei um trecho aqui, ó, que Jesus fez isso com a Luísa. Exatamente o que aconteceu com a Nossa Senhora, que está explicando nesse estudo. Ele falou assim para Luísa: você não poderá realmente se assemelhar a mim senão através de sofrimentos. Até agora eu estive ao seu lado, então já tinha consolação. Agora eu quero deixá-la sozinha um pouco. Não quer dizer que ele vai abandonar ele e vai para o céu, vai deixar ela sem ele. Mas ele não vai deixar ela sentir ele, é para afastar essa presença sensível dela ver ele. Então, olha lá, ó, sem me fazer sentir. Ele vai estar com ela, mas não vai deixar ela sentir. Aí ele fala: olha, até agora eu te levei de mãos dadas, ensinando e corrigindo você em tudo. E você não fez nada além de me seguir. Agora eu quero que você faça isso por si mesmo. Então é um teste. Parece que ele abandonou ela naquele momento, vai deixar ela parecendo que ela vai.
dá a impressão que a gente está por nossa mesma... Dá a impressão, sabe o que dá a impressão? Dá a impressão que a gente fica por nossa própria conta. Tem hora que é assim que ele faz. Dá a impressão que a gente está por nossa própria conta. Que a gente vai para um lado e para o outro, meu Deus, cadê a luz, cadê a graça, cadê as palavras, o que eu tenho que fazer nisso? Os véus estão fechados, não sei de nada, né? Parece que você está na escuridão. Mas ele está presente, mas parece que ele faz de propósito para ver se você vai ficar firme naquilo que você já aprendeu, ou se você vai, né, esquecer tudo no momento e fugir, né? Tipo assim, não querer mais. E se abater e pensar em si. Então agora eu quero que você faça isso por si mesmo, mas mais atenta do que antes. Por quê? Por que que ela tem que ficar mais atenta ainda, né? Porque ela tem que olhar para aquilo que ele já ensinou ela, para aquilo que ela já aprendeu, fixar, manter alimentando aquelas palavras que ela aprendeu, né? É a prática, o momento da prática. Parece que a gente está por si, mas não está. É o momento da prova. Não é assim quando a gente dá a prova para o aluno, a gente não tem que ficar em silêncio, parece que o aluno está por si. O professor está ali, mas ele não intervém, porque ele deixa o aluno passar pela situação. Então, Jesus deixa a gente também passar pelas coisas como Nossa Senhora precisou passar. Não é que Deus abandonou ela, não é que Deus não queria mais ajudá-la, mas ela precisou também passar por essa privação. É graça para ela, né? Mais graça ainda, né? Mais glória para Deus. Então, ele também permite a gente ficar por nós mesmos. Parece que é por nós mesmos, com a nossa força, mas não. Mas ele oculta, né? Deixa passar pela prova, deixa a gente apanhar, deixa a gente passar pelas situações, deixa a gente passar pela cruz, deixa a gente passar pelas contrariedades, né? Mas tem um propósito. E eu quero você mais atenta do que antes. Ou seja, na memória ela já tem aquilo, né, que ele deixou. Então, se você sente que tem alguém com você, parece que você não fica tão atento, não é? Mas quando alguém se afasta, não parece que a sua atenção tem que aumentar? Parece que você está por conta própria? Aí sua atenção tem que aumentar? Pois é, como se fizesse isso, mais atenta do que antes. Pensando que eu estou te olhando fixamente. Olha lá, eu estou te olhando. Ele não disse que ia se afastar, ele disse, eu estou te olhando constantemente, fixamente, mas sem me fazer sentir. E que quando eu me fazer sentir novamente, virei ou recompensá-la, se você tiver sido fiel a mim, ou puni-la, se tiver sido ingrato. Igual quando o pai ele falou com Jesus, né, que ia, né, abençoar Nossa Senhora, né, dar graça para ela porque ela foi fiel, né. Aí a Luísa ficou chocada, ó, aí abatida com essa notícia. Ela falou, Senhor, meu tudo e minha vida, como poderei sobreviver sem ti? Quem me dará força? Como depois que me fizesse deixar tudo de modo que eu sinto que não existo, que não existe ninguém para mim, queres me deixar só e abandonada? Talvez tenha esquecido do quão ruim eu sou e que sem ti eu não posso fazer nada. Isso é incrível, porque é aquilo. Jesus, então me dá força para fazer o que o Senhor quer. Quer dar-me a sua vida divina, né? Para me dar força. Por quê? Porque eu sei que sem o Senhor eu dá ruim. Sem o Senhor eu faço tudo errado. Sem o Senhor não dá certo. Não confio em mim mesmo, não confio em mim mesmo, porque a alma por ela mesma sabe queimar, sabe que eu não sou nada por mim mesma, né? Então isso é incrível, isso é confiança nele. E por essa recriminação, assumindo um aspecto mais sério, acrescentou. E ele quis, que foi firme, quis que ela aceitasse. Ó. É que eu quero fazer você compreender bem quem você é. Tá vendo? O nada, né? Olha, eu estou fazendo isso para o seu próprio bem. Aí não é maldade, é para o seu próprio bem. Então, às vezes, o Senhor permite situações assim para a gente ver quem a gente é, né? E nos fazer entender, né? É para o nosso próprio bem, é para o nosso próprio bem, sempre é. Não se entristeça, quer preparar seu coração para receber as graças que lhe designei. Até agora eu te ajudei sensivelmente, agora será menos sensível. Te farei você tocar com a mão seu nada. Te cimentarei bem na profunda humildade. Aí, ó, ele faz isso com a gente. Estava sendo explicado hoje isso no grupo. Humildade, né? Humildade. Pra gente nunca ser arrogante, prepotente, achar que pode alguma coisa. Pra gente ser sempre pequeno, entender que a gente sem nada a gente fraqueja, a gente abandona Jesus, né? Não, por qualquer coisa. A gente por nós mesmos não
somos confiáveis a nós mesmos, né? Mas precisamos sempre dele, do auxílio dele, né? Para poder construir sobre ti os muros mais altos. Assim que, em vez de afligir-se, deverias alegrar e me agradecer. Eu achei isso legal. Que tá falando assim, olha pro propósito, porque tá explicando para ela por que que tá fazendo isso. Então, olha pro propósito, em vez de você, porque se você, quando a gente olha pro propósito, em vez da gente se afligir, a gente alegra e agradece. Então, quando Jesus chama nossa atenção, parece que tá fazendo a gente ver o nosso nada, na hora. O quanto a gente é falho, é lerdo, né, tudo. Mas ele não quer que a gente fique nisso, aí a gente pode ficar triste, não é isso que ele quer. Ele quer que a gente se alegre, né? E agradeça. Por quê? Olhar para o propósito. Olha, tem um bem nisso eu ter permitido isso. Tem um bem se eu ter permitido passar por tal coisa. E olhar para o bem que ele está fazendo. Para o bem que isso está gerando, né? Porque quanto antes se faça passar pelo mar tempestuoso, quanto mais cedo você chegará a um porto seguro. Quanto mais duras as provas que te sujeitarei, tantas graças maiores eu te darei. Então, ânimo, ânimo, e depois logo virei. Então, eu achei interessante, né, esse trecho, porque tem a ver com o que aconteceu com Nossa Senhora também. Ele veio depois. E ela precisou também passar por essa privação, por essa situação toda. E precisou ser firme, né? Esperançosa, né? Confiar em Deus. Então, se Jesus chama nossa atenção, é pecado a gente chorar, ficar triste, se a gente não entender uma coisa? Não. Mas se a gente ficar também chorando, como que a gente vai ver alegria nisso? Não é assim. É a felicidade de ver o propósito, né? O que Deus está fazendo através disso. Meu Deus, que bom, Senhor. Bate mesmo, Senhor. Quanto sou mais bater em mim, é melhor, né? Meu Deus, né? Como é bom ter Deus falando, corrigindo, instruindo. Nesse sentido. Vê o bem. Sempre vê o bem. Senão a gente não vê o bem, ela não tem consciência. Porque você fica amargo, e quando você fica amargo, você não vê mais nada. A alegria é esse pleno entendimento do propósito, entendeu? Então a gente precisa estar tranquilo, confiante em tudo que nós vivemos e não duvidar de Deus, né? Tudo tem um porquê, né? Ele fala, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus e que confiam na sua misericórdia. Então, é isso. Amém?